Nesta noite nós queremos meditar ainda sobre esse tema muito rico, muito importante, muito central nas nossas vidas. Gênesis capítulo 45, eu quero ler o versículo de número 3, a parte inicial do versículo. A palavra de Deus nos diz assim: Disse José a seus irmãos: Eu sou José. Quero ler mais uma vez. Disse José a seus irmãos: Eu sou José. Eu sou José. Esse texto, ele mostra o exato momento em que José se dá a conhecer a seus irmãos. Os irmãos de José desceram até o Egito para comprar alimento, para comprar mantimento, para comprar comida. E eles já estiveram com José e eles não conheceram José. Eles não perceberam que era José, aquele homem que estava governando sobre a terra do Egito. E depois de algum tempo, depois de um relacionamento entre José e ele, sem que José se desse a conhecer, neste momento José, diante dos seus irmãos, ele se revela, ele se mostra, ele se deixa conhecer, dizendo: Eu sou José. Amados, quando eu leio declarações como esta na Bíblia, quando eu estou fazendo o meu devocional, quando eu estou fazendo o meu a sós com Deus, quando eu estou ali lendo a Bíblia, e quando eu leio versículos, textos como estes, ou como este aqui, eu fico perguntando ao Espírito Santo: Espírito Santo, o que tem por trás desta declaração? O que tem por trás desta afirmação? Qual é a revelação do Senhor sobre esse texto? O que eu posso aprender com esta declaração, com esta mensagem, com este anúncio, com esse enunciado de José? E eu fico pensando, o que aconteceu na vida de José, nesses 13 anos que ele passou no calabouço e passou como escravo ali no Egito? O que aconteceu com José? Que transformação profunda, drástica, intensa aconteceu na vida deste homem, na vida desse rapaz, ao ponto dos seus irmãos, dos seus familiares não reconhecerem mais ele. Encontraram com José, viram José, mas eles não sabiam que era José. O que aconteceu na vida de José? Que transformação imensa fora esta? O texto diz que quando José se revela a seus irmãos, eles ficaram pasmados, perplexos. Eles ficaram como que incrédulos diante da situação. E José diz: Eu sou José. E eu fico perguntando, por que algumas pessoas, depois de alguns anos, sofrem tamanha mudança, tamanho investimento de Deus, ao ponto de outros não conhecerem mais? E porque algumas pessoas vivem as suas vidas ano após ano, após ano, após ano, e quando você encontra depois de 10, 15 anos, é a mesma pessoa. Não mudou nada, não houve crescimento, não houve transformação, nada aconteceu de melhor na vida dessa pessoa. E porque outras pessoas são transformadas, crescem, ao ponto de os próprios familiares não conhecerem. Eu quero destacar alguns pensamentos nesse texto, e o primeiro que eu quero destacar é que Deus nos criou com propósitos. Deus nos criou com objetivos e alvos bem definidos. Deus nos criou para um propósito específico. Quando José se deixou conduzir por Deus, mudanças imensas, mudanças intensas ocorreram na vida de José. José começou a perceber que Deus tinha planos e propósitos para a sua vida. A última vez que seus irmãos o tinham visto, José estava com 17 anos e tinha algumas atitudes que suscitaram a ira de seus irmãos contra si mesmo. Há 13 anos atrás, quando José tinha 17 anos, ele se relacionava com seus irmãos, e os seus irmãos começaram a odiar a José, a repudiar a José. É interessante que agora, depois de 13 anos, houve uma mudança, uma metamorfose tão imensa, tão intensa em José, que eles nem sequer o reconheceram.
Em Gênesis 42, volta 2 páginas da sua Bíblia. Em Gênesis 42, o versículo 8, diz assim: José conheceu os seus irmãos, mas eles não o conheceram. José, ao ver os seus irmãos, ele de pronto reconheceu. E ele percebeu, aqui está Rúben, aqui está Manassés, aqui está Judá. E ele foi olhando para os seus irmãos e ele foi reconhecendo os seus irmãos. Mas o texto diz que eles não o conheceram. José conhece os seus irmãos. Por quê? Porque os irmãos de José, nesses 13 anos, não mudaram em nada. Eram os mesmos. Porque os irmãos de José não houve um crescimento na vida deles. A mesma mentalidade que eles tinham há 13 anos atrás, eles continuam a ter. A mesma maneira de pensar, a mesma maneira de reclamar, de murmurar, de se queixar, era a mesma coisa. A mesma mentalidade, o mesmo comportamento, as mesmas atitudes. Eles possuíam a mesma linguagem, as mesmas reclamações. A última vez que José se encontrou com seus irmãos, o que eles estavam fazendo? Eles estavam se empreendendo, eles estavam se envolvendo num projeto, trabalhando para comida, para a sobrevivência. 13 anos depois, José encontra os seus irmãos, eles estão fazendo o quê? Se empreendendo com a comida novamente, com a sobrevivência, eles não queriam passar fome. O mesmo pensamento, as mesmas atitudes, o mesmo alvo, o mesmo projeto de vida. Eles estavam querendo sobreviver. Ora, os irmãos de José estão diante de José. E José olha para eles e diz: são os mesmos. Não mudaram em nada. Não houve nenhuma transformação. É interessante que os irmãos de José ainda não tinham deixado Deus cumprir o seu propósito na vida deles. Não tinham. Não acontece assim? Você fica 5 anos sem encontrar uma pessoa, e quando você encontra com a pessoa, você começa a conversar com ela, as mesmas queixas, as mesmas reclamações. Porque o governo não presta, porque a igreja não presta, porque eu vou deixar aquele ministério, porque eu deixei de cantar no coral, não estou mais envolvido no ministério de música, eu abandonei aquilo, eu deixei aquilo. É a mesma conversa. Não mudaram em nada. Estão com a mesma mente miúda, pequena, limitada, porque não permitem que o projeto de Deus se manifeste e se realize na vida deles. Eu vejo que, em segundo lugar, quando Deus vem de encontro às nossas vidas, Ele vem para realizar o seu propósito. Mas quando Ele vem para realizar o seu propósito em nós, nós temos que perder algumas coisas, para depois ganharmos. Não tem como você ir para Deus, você querer Deus, que Deus use a sua vida, sem que você abra mão de nada. Você terá que perder algumas coisas. Por exemplo, José perdeu o convívio familiar. Ele fora vendido como escravo para o Egito. Ele não tinha mais o calor, mais o ambiente familiar. Agora ele estava só. José perdeu a condição de homem livre. Agora ele era um escravo. José perdeu a sua terra natal. José perdeu a proteção de seu pai, Israel. José saiu da terra onde Deus havia prometido a Abraão, que ali naquela terra eles teriam como posse aquela terra pertenceria a eles. Ele foi perdendo. José, no entanto, ele perdeu 3 coisas, ou ele abriu mão de 3 coisas, de 3 áreas na sua vida, e esta é a razão pela qual, depois de 13 anos, ele saiu da condição de escravo para a condição de governador. Ele saiu do calabouço, da prisão, da masmorra, agora para se assentar ao trono e ser conselheiro de Faraó, e ser pai de Faraó. Para que ele alcançasse tamanha projeção, para que Deus pudesse alçá-lo, guindá-lo a esta posição, ele abriu mão, ele perdeu 3 coisas fundamentais e básicas. E eu quero destacar essas 3 coisas para você. E se você perder essas 3 coisas,
tenha por certo que o propósito de Deus vai cumprir na sua vida. Se você perder ou abrir mão dessas três coisas, saiba de uma coisa: o Espírito de Deus virá sobre a sua vida, o poder de Deus virá sobre a sua vida, você andará, você marchará e será mais que vencedor em Cristo Jesus. Mas se você não abrir mão dessas três coisas, daqui a 20 anos eu vou encontrar você, e você não mudou em nada. Se você não abrir mão dessas três coisas, daqui a 15 anos eu vou encontrar você, e você vai estar vivendo a mesma vida medíocre, de reclamações, de murmurações, de derrotas, de frustrações, de lamentos, de lamúrias, e com vontade de não viver mais. Mas se você aprender estas três lições, se isso se tornar realidade, vida em você, daqui a 5 anos eu vou encontrar com você, e você vai ter que dizer, assim como José disse aos seus irmãos: eu sou José. Você vai ter que dizer: eu sou o Tirso, eu sou a Vera. Né? Você vai ter que dizer o seu nome, porque parece, mas será que é? Será que não é? Está tão diferente. Tem tanto poder, tem tanta unção, tem tanta autoridade, tem tanta glória de Deus na vida dele, será que é? Aí você vai dizer: sim, sou eu mesmo. Eu sou José, sou eu mesmo. O que foi que José perdeu? O que foi que José abriu mão? O que foi que José fez? Quais foram as 3 áreas centrais na vida de José, que José teve que abrir mão para que Deus pudesse agir, operar, fazer grandes coisas na vida dele? Se você abrir a sua Bíblia em Gênesis 37, nós vamos ver que José, ele teve que abrir mão, ele teve que perder os seus alvos pessoais, as suas ambições pessoais, os seus desejos pessoais. Gênesis 37, o versículo 3 diz assim: Israel amava José mais do que a todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Diga comigo: túnica de várias cores. José tinha uma túnica de várias cores. Eu perdi o microfone para ganhar um microfone melhor. O texto diz então que ele tinha uma túnica de várias cores. Olha o versículo 23 agora. Chegando José a seus irmãos, estes o despiram da sua túnica, a túnica de várias cores que ele estava usando. Amados, hoje, se você quiser chegar numa loja e comprar lá um tecido, um pano de várias cores, é fácil, é simples. Nós temos tecnologia avançadíssima para isso. Se a irmã quiser comprar um tecido para fazer um vestido de várias cores, é fácil. Se os irmãos quiserem comprar um tecido para fazer um paletó de várias cores, é fácil. Tem abundância aí. Nenhum problema, nenhuma dificuldade. Mas nesses dias, nos dias em que José estava vivendo, amados, isso era difícil. Era muito difícil. Porque ou você tinha a opção de ter uma túnica marrom, ou uma túnica avermelhada, acinzentada, azulada, cores não muito distintas, né? Cores apagadas. Você tinha essas possibilidades. Agora, uma túnica de várias cores, você tinha que contratar um especialista, você tinha que contratar um tecelão, um artesão, e ele tinha que vir trabalhar no tecido, trabalhar no pano, tingir, colorir aquele tecido, depois ele tinha que coser, juntar aquelas cores para fazer uma túnica. Isso era algo raro, difícil, poucas pessoas conseguiam ter uma túnica de várias cores. Mas o que significa? Qual é a aplicação? O que significa uma túnica de várias cores? Túnica de várias cores simboliza a ambição, simboliza o orgulho, simboliza a soberba, simboliza a vaidade, a presunção. A túnica significa: eu quero sobressair sobre as demais pessoas a qualquer custo. Quando uma pessoa tem esse pensamento: sem mim essa igreja vai fechar, essa pessoa está usando uma túnica de várias cores. Quando você ouve pessoas dizerem: sem meu apoio esse projeto vai falir,
essa pessoa está usando túnica de várias cores. Quando você ouve expressões, ou quando você pensa, sem a minha colaboração, esta companhia, esta empresa, esta igreja, não vai continuar a subsistir. Quando vem esses pensamentos, é porque nós estamos usando a túnica de várias cores. A túnica do orgulho, da soberba, da vaidade, do egocentrismo. Nós nos achamos no centro da vida e todas as pessoas têm que girar, gravitacionar ao nosso redor. Isso porque estamos usando, então, a túnica de várias cores. A vitória de José começa quando ele perde a túnica de várias cores. Ele começou a ter vitórias na sua vida quando essa túnica sai de sobre si mesmo. Quando os seus irmãos arrancam essa túnica de sobre ele. Amados, talvez seja esta a parte mais desconfortável. Talvez seja este o fato em que alguém tem que ser usado por Deus para tirar essa túnica de nós. Talvez esta não seja a parte mais ética, mais bonita. Porque os irmãos de José tiveram que tirar a túnica de várias cores de José. Talvez o esposo tenha que tirar a túnica de várias cores da esposa. Talvez a esposa tenha que remover essa túnica de várias cores de sobre o esposo. Ou os pais sobre os filhos. O texto está dizendo que os irmãos de José tiraram essa túnica de José. Talvez o líder do seu grupo familiar seja usado por Deus para tirar essa túnica de várias cores que você está usando. Do orgulho, da presunção, da soberba, da vaidade, do pensamento próprio, da autonomia, do grito de euforia. Quando você diz, eu tenho a força. É uma túnica fluorescente, fosforescente, né? Várias cores. Quando você diz o seguinte, eu orei por aquela pessoa e quando eu orei, ela foi curada. Isso aí são as túnicas coloridas. Não foi o sacrifício de Cristo na cruz, a morte dele que curou a pessoa, não, foi você que curou. São as túnicas de várias cores. Quando eu toco, a unção vem. Túnica de várias cores. Quando eu canto, aí sim tem a presença de Deus. Mas quando eu dou estudo bíblico, as pessoas são edificadas com a minha palavra. Túnica de várias cores. O orgulho, a presunção, a soberba, a vaidade. E amados, e o texto está dizendo que são os irmãos, os nossos irmãos, que têm que tirar a túnica. O texto está dizendo que sozinhos nós não conseguiremos nos despir. Sozinhos não temos forças para nos despir do orgulho, do egoísmo, da vaidade, da presunção. Nós precisamos dos nossos irmãos para tirar essa túnica. Diga para a pessoa que está do seu lado, me ajude a tirar a túnica colorida. Está vendo? Você acabou de dar autorização. Não reclame depois. Né? Não reclame depois. Eu quero propor um exercício aos líderes de grupos familiares nessa semana. Né? Na sua reunião. Comece a tirar as túnicas de algumas pessoas lá no grupo. Né? Começa a dizer assim, irmão, irmã, vamos tirar o orgulho dessa situação. Vamos sair dessa situação de soberba, de presunção, de vaidade. Amados, mas quando José perde essa túnica, Deus começa a agir na vida de José e os planos e os propósitos de Deus começam a se formar sobre a vida desse jovem. Porque agora não mais a autossuficiência, não mais o orgulho, mas agora a vontade de Deus na vida dele. O querer de Deus na vida dele, a ação de Deus na vida dele. E ele então começa a crescer. Se você não abrir mão dessa túnica de várias cores, se você não abrir mão da sua autossuficiência, da sua soberba, se você não abrir mão do seu pedigree, daqui a 15 anos eu vou encontrar com você, e você vai ser o mesmo, cheio de vaidade. Eu me lembro, amados, que teve uma época, alguns anos atrás, eu tinha um grupo de estudo bíblico em casa, e então nós ministrávamos a palavra, tínhamos um tempo gostoso de estudo.
E tinha um irmão no nosso grupo que depois de ter ministrado 1h30, ele dizia o seguinte: só para complementar a sua palavra, só para dar um toque final, só para aperfeiçoar aquilo que você disse, Pio, é assim, é assim, é assim, é assim. Túnica de várias cores. Não tem espaço para o aprendizado, sabe tudo. Não tem área para crescimento, já cresceu tudo. Sabe todas as coisas. Eu vejo que nós temos que abrir mão, nós temos que nos despir dessa túnica. Nós temos que dizer aos nossos irmãos: irmãos, tire, me ajude a despir, me ajude a tirar essa túnica, para que eu possa caminhar no centro da vontade de Deus, nos planos e nos propósitos de Deus para a minha vida. Eu vejo que a segunda coisa que José perdeu, ele perde uma segunda túnica, está em Gênesis capítulo 39, Gênesis capítulo 39, olha o que está escrito a partir do versículo 7, Gênesis 39, 7. Depois destas coisas, a mulher de seu senhor Potifar pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Mas ele recusou e disse à mulher do seu senhor: estando eu aqui, o meu senhor Potifar não se preocupa com o que se passa na casa, e entregou nas minhas mãos tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, posso cometer tão grande mal e pecar contra Deus? Embora ela instasse com José dia após dia, ele, porém, não lhe dava ouvidos para se deitar com ela ou para estar com ela. Eu estava dizendo no primeiro culto que esse negócio de ficar é antigo. É antigo esse negócio. Ela chega para José e diz assim: José, deita-te comigo. Ele disse: não, está amarrado, sai em nome de Jesus. Ela disse: então fica comigo, vou ficar. Aí José diz: não, não. O texto continua dizendo: certo dia, ela entrou na casa, aliás, José entrou na casa para atender aos seus deveres, e ninguém dos da casa se encontrava presente. Ela o pegou pela capa, ela o pegou pela túnica, dizendo: deita-te comigo. Mas ele deixou a sua capa, deixou a sua túnica nas mãos dela e fugiu, escapando para fora. Amados, esta é a segunda capa, esta é a segunda túnica que José perde. José abre mão da sensualidade, José abre mão dos pecados da carne, José abre mão da prostituição, do adultério, dos prazeres ilícitos, da imoralidade, da pornografia. José abre mão das novelas endemoniadas. José abre mão desses filmes sujos e pornográficos. Ele abre mão dessas coisas. Ele tira essa capa. Ele volta as costas para essas coisas. José diz não ao pecado. Ele deixa a segunda capa. Ele deixa a segunda túnica. Ele não aceita usar e manter essa túnica consigo. Amados, se não tratarmos seriamente com o pecado, se não lutarmos contra o pecado seriamente, nós não alcançaremos os propósitos de Deus nas nossas vidas. Muitas pessoas jamais crescem porque brincam com os pecados sexuais. Você encontra com algumas pessoas, 5 anos depois, as mesmas piadas sujas, nojentas, endemoniadas que ele falava anos atrás. E com aquele sorriso sarcástico, maligno, você encontra o mesmo jeito, o mesmo deboche, o mesmo jeitão de manipular, de torcer os fatos. É assim. Se você não tirar essa capa, se você não tirar essa túnica, essa capa, daqui a 20 anos... você não precisa dizer para ninguém: eu sou fulano de tal. As pessoas vão encontrar você e vão ver que você não mudou, que você não cresceu, que você não evoluiu, que os planos e os propósitos de Deus não estão cumprindo na sua vida. E que você, cheio de si, cheio de orgulho, cheio de soberba, cheio de arrogância, mantém-se o mesmo, igual, nada mudou. Aqui na Comunhão Cristã Aba, nós não temos regras de usos e costumes, dizendo: use o vestido assim, use a saia assim, corte o cabelo assim, faça isso, faça aquilo. Nós não temos.
Mas nós sempre estamos orientando a vocês, amados irmãos. Minha irmã, quando você for se vestir, chega diante do espelho e olha para o espelho e pergunta para Jesus: Jesus, eu estou sendo a sua semelhança? Eu estou me parecendo contigo, Jesus? Ou estou sendo sensual? Ou estou despertando sensualidade nos homens? Ou estou provocando a licenciosidade na mente dos irmãos, dos homens? Como é que eu estou me vestindo? Se você não tirar essa capa, não tem como você conhecer a vontade de Deus plena na sua vida. Se você não tirar essa capa, não tem como Deus se revelar abundantemente, plenamente em você. Você tem que remover essa capa. Você tem que abrir mão disso. Você tem que tirar isso. Para que você possa conhecer o poder de Deus, a vontade de Deus. Para que você possa conhecer a unção de Deus sobre a sua vida, você tem que tirar essa capa. Tem que tirar. É interessante nós vermos que José, ele abre mão desta capa. Ele sai, ele foge. Ele não enfrenta esta ação maligna. A Bíblia diz, em 1 Coríntios 6, 13, dizendo o seguinte: mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor Deus. E o Senhor Deus é para o nosso corpo. Ele continua dizendo: tomarei, pois, os membros de Cristo, meu corpo, e fá-los-ei membros de meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se une a meretriz faz-se um corpo com ela? Pois serão, como se diz, dois numa só carne. Há um tempo atrás eu estava ministrando a um grupo de pastores, tinha uma reunião, uns 200 pastores, e eu estava falando sobre endemoniamento de crente, crente endemoniado. E alguns perguntaram: mas não é possível, como pode isso? Eu estava dizendo, o texto sagrado diz que se você pastor, se você irmão ou irmã, se unir a uma prostituta, ou se unir a um rapaz de programa, os demônios que habitam neles, habitarão em você. Porque vocês se tornam uma só carne, um mesmo solo, um mesmo terreno, uma só pessoa. E o texto está dizendo, você vai pegar o seu corpo e fazer do seu corpo uma sociedade, uma comunhão, uma união com uma meretriz, com uma prostituta. O texto sagrado diz, não, por certo, não faça assim. O versículo 18, Paulo diz, fugi da prostituição, corra da prostituição, não brinque com isso. Era o que José estava fazendo. José estava fugindo da prostituição, estava fugindo da fornicação. Meu jovem, minha jovem, cuide com o seu padrão de namoro. Cuide com o seu padrão de namoro. Você tem que colocar limites. Tem que colocar limites, padrão de Deus, bíblico. Tempo atrás uma jovem perguntou para mim, Pio, olha, estou começando um namoro com uma pessoa aqui. O que você me aconselha nesse namoro? Eu disse para ela, se você daqui a 6 meses se separar desse namoro, não der certo esse namoro, que você não tenha que se arrepender de absolutamente nada. E quando esse rapaz passar perto de você, na igreja, ele vai olhar para você e vai dizer assim, esta é uma jovem de Deus. Esta é uma jovem cheia do Espírito Santo. Eu namorei com ela 6 meses, e eu pude ver Cristo na vida dela. É assim que se namora. Esse é o padrão de Deus. Essa é a direção de Deus para as nossas vidas. Esse é o padrão. Não use essa capa. Não use essa capa. Jogue essa capa fora. Porque senão você não vai conhecer a vontade de Deus plena para a sua vida. Você não vai conhecer a direção de Deus na sua vida. Fugir da prostituição é o conselho de Deus para mim e para você. É a vontade de Deus para as nossas vidas. Não brinque com isso. José, ele perde uma terceira túnica. Ele perde uma terceira capa. Se você abrir a sua Bíblia em Gênesis 41, o versículo de número 14. Faraó teve um sonho e Faraó chama José para interpretar o sonho. José não sabia por si só como interpretá-lo.
Mas José estava lá na masmorra, no calabouço. Versículo 14, Gênesis 41, 14. Então Faraó mandou chamar a José, e o fizeram sair apressadamente da masmorra. E ele se barbeou, fez o quê? Mudou a roupa, tirou a túnica, tirou a capa, mudou a roupa. E o texto diz que ele se barbeou, ele mudou a roupa e apresentou-se a Faraó. Ele deixa esta túnica que ele estava usando ali na prisão, no cárcere. Amados, talvez esta seja a túnica mais sutil, mais difícil de ser notada, de ser percebida nas nossas vidas. José, ele fora colocado no cárcere injustamente. Quando a esposa de Potifar quis que José se deitasse com ela, o texto diz que ele deixou a capa e fugiu. E sabe o que ela fez? Ela pegou a capa de José e disse: foi José que atentou contra a minha vida. E ela então mentiu. Ela distorceu os fatos. Ela distorceu a verdade. E o que é que aconteceu? Potifar lançou José no cárcere, na prisão. Porque Potifar acreditou na sua mulher, na mulher dele. E ele estava ali na prisão injustamente. Por querer viver uma vida santa, separada para Deus. E ele foi colocado ali no cárcere. Mentiram contra ele. Ele recebeu calúnias, falsificaram provas contra ele. Ele recebeu o opróbrio, ele recebeu a má fama, ele recebeu a opressão. E o nome dessa túnica é mágoa. O nome dessa túnica é ressentimento. O nome dessa túnica é tristeza, é revolta. José tinha tudo para estar revoltado, triste, ressentido, magoado contra Potifar, contra a esposa, porque ilegalmente, ilegitimamente, ele estava no cárcere. Essa túnica, ela gera sede de vingança, de justiça a qualquer custo. Amados, a única maneira de nos despirmos desta túnica é através do perdão. Se não houver o perdão, não tem como essa túnica sair de sobre nós. Mateus 5, 10 a 12 diz: bem-aventurados os que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. José só teve acesso a ser governador do reino porque ele sofreu perseguições injustamente. O texto diz: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, caluniarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Mas sem a liberação de perdão, você vai ficar na prisão. Sem a liberação de perdão, você vai ficar no calabouço. Sem a liberação de perdão, não tem como você se desfazer desta túnica. Não tem como você se liberar dela. A única maneira é liberando perdão. Se você ler o texto depois que José sai da prisão, sai da masmorra, você não vai encontrar em nenhum lugar, nenhum versículo, nenhuma insinuação de que ele foi atrás da esposa de Potifar ou de Potifar para fazer justiça com as suas próprias mãos. Não, ele tinha perdoado. Ele estava sofrendo injustamente calúnias, maledicências contra a vida dele. Disseram que ele era um adúltero, que ele estava tentando seduzir a esposa de Potifar, e era mentira. E ele estava na cadeia por causa dessa falsidade. Mas ele não guarda rancor no seu coração. Ele não guarda mágoa no seu coração. Ele não guarda ressentimentos no seu coração. Ele abre o seu coração para perdoar. Sem a liberação de perdão, você fica com a túnica do cárcere. Sem a liberação de perdão, você fica com a túnica da prisão. Quantos de nós temos razão para estarmos magoados? Ou com o professor, ou com o patrão, ou com o esposo, ou com a esposa, ou com o filho, ou com a filha, ou com o vizinho, ou com o amigo, ou com o inimigo. Não importa. Quantos de nós temos a razão? Fomos injustiçados. Disseram que ia cumprir e não cumpriram. Fecharam o contrato e cancelaram o contrato. Quantos de nós temos razão? Mas se você não liberar perdão, você fica na masmorra,
você fica na prisão. Eu quero chamar o Anderson aqui. O pastor Werner, um tempo atrás, ele trouxe uma ministração sobre perdão muito edificante, muito rica, e ele usou um exemplo que é muito marcante. Eu gostaria de usar esse exemplo para você. Imagina o seguinte: eu sou inimigo do Anderson. E aí eu caluniei o Anderson. Isso aqui chama-se calúnia. E ele então recebeu a calúnia. E aí então eu falei mal dele, dizendo que ele é um falso, mentiroso. E ele pegou essa tristeza, essa mágoa, esse ressentimento. E aí eu disse para ele que ele era um rapaz de má índole. E ele ficou triste, chateado comigo. E aí eu fui ainda levantando outras calúnias, outras maledicências contra a vida dele. E ele foi então segurando tudo isso. E ele ficou triste contra mim. E ele tinha razão, ele devia, ele não devia. Mas ele foi guardando os ressentimentos, guardando a dor, guardando a mágoa, guardando a tristeza. E aí ele, como um homem de Deus, ele ora a Deus e diz: Senhor, prospere os meus negócios. Senhor, prospere a vida dos meus filhos, prospere a minha família, prospere o meu ministério. E agora eu vou fazer o papel de Deus. E eu, Deus, respondo e digo: sim, filho, toma a benção. Ele não pode pegar a bênção. Sabe por quê? Porque ele já está ocupado. Ele está cheio de mágoa. Ele está com a túnica da prisão. Ele está preso. Ele está envolvido por essa túnica. E agora ele não tem mais espaço para ser abençoado por Deus. E ele diz: Deus, o Senhor não me abençoa. E Deus está dando a bênção, mas ele não tem como receber a bênção. Ele não tem como pegar a bênção. Ele já está ocupado. E aí quando ele disser o seguinte: Deus, eu libero o perdão, o ressentimento. Senhor, quando eles disseram mal contra mim, Pai, eu perdoo. Pai, eu libero toda calúnia, toda maledicência, toda falsidade. Pai, eu entrego nas Tuas mãos aqueles que estão se levantando contra mim. E Ele vai liberando perdão, Ele vai liberando perdão. E em determinado momento Ele diz: Pai, eu quero ser cheio do Seu Espírito, eu quero o fogo do Senhor na minha vida. E o Pai Celestial diz: sim, filho, toma. Aí ele pode pegar. Ele está livre. Ele não tem mais essa túnica amarrando, aprisionando a vida dele. Agora ele tem todas as possibilidades, obrigado, de ser abençoado, de receber o favor de Deus. Meu irmão, liberar perdão é no mínimo inteligente. É no mínimo inteligente. Se você não quer obedecer a Bíblia, se você não quer obedecer a palavra de Deus, a Bíblia diz: perdoai-vos uns aos outros. Isso é uma ordem, está no imperativo, é um mandamento. Se você não quer perdoar, pelo menos seja inteligente, porque se você não perdoar, também os seus pecados não serão perdoados. Você estará amarrado nessa túnica, você estará envolto nessa túnica, e você não poderá conhecer o favor de Deus, a bênção de Deus, as dádivas de Deus sobre a sua vida. José tira essa túnica, e ele sai, e ele vai para o trono, ele vai para governar, ele vai para manifestar a vontade de Deus. Túnica é uma cobertura, significa autoridade. Havia uma autoridade sobre a vida de José, chamada presunção, egoísmo, orgulho. E os irmãos de José ajudaram-no a se livrar dessa túnica. E tinha uma outra autoridade que escravizava ele, que era a sensualidade, que eram os pecados imorais. E ele solta essa túnica, e ele deixa essa túnica, ele se liberta dessa túnica. E agora, por último, uma túnica sutil, mas a decisão de perdoar é sua, é pessoal, é individual. Amados, quantas pessoas estão com artrite, reumatismo, artrose, porque não perdoa? Quantas pessoas estão com alergias, rinite alérgica, porque não perdoa? Porque não libera perdão. Quantas pessoas que estão com insônia, porque não libera perdão? Hipertensão, estão com depressão, porque não libera perdão. Isso tudo amarra, isso tudo vai envelhecendo os ossos.
Isso tudo vai trazendo peso. A maneira de Deus para você seguir os planos e os propósitos dele é tirar essas 3 túnicas como José. O desejo do meu coração, o desejo profundo do meu coração é que você deixe essas túnicas, para que daqui a 5 anos eu encontre você e eu olho para você e digo, mas será que é? Será que não é? Aí você levanta e diz, eu sou fulano de tal. Por que eu não vou estar conhecendo você? Porque você vai estar cheio do poder de Deus. O seu rosto vai brilhar como o rosto de um anjo. Você vai estar cheio da glória do Senhor, cheio da autoridade do Senhor. Os planos e os propósitos de Deus estarão se cumprindo na sua vida cabalmente. Porque você tirou essas túnicas, porque você se libertou dessas amarras, porque você disse não ao pecado, você disse não à iniquidade. Amados, José só foi governar, só foi reinar, só foi por pai, conselheiro de Faraó, depois que ele se libertou dessas túnicas. E como igreja, somente alcançaremos a posição de governar quando abrirmos mão dessas túnicas. Só quando abrirmos mão dessas túnicas é que nós vamos governar, é que nós vamos reinar. Eu sou José. 13 anos depois, e os irmãos dele não o conheceram. Que transformação profunda aconteceu no caráter desse homem. Que coisa maravilhosa aconteceu na vida desse homem. Ele teve que dizer quem ele era, porque os irmãos dele não reconheceram. Porque ele perdeu essas 3 túnicas. Porque ele deixou o pecado. Ele se libertou da iniquidade. Eu sou José. Quero me encontrar com você daqui uns dias. E você diz, eu sou fulano de tal. Cheio de poder, cheio de unção, cheio de vitórias. Colecionando vitórias na sua vida. Amém? Vamos ficar em pé? Amados, eu quero cantar com os irmãos aqui do louvor um cântico. Não existe lugar melhor, é o título desse cântico. Eu gostaria que você entendesse que os braços do Pai, os braços de Deus, é exatamente você ir para o centro da vontade de Deus, ir para o centro do propósito de Deus. Não existe lugar melhor do que fazer a vontade de Deus, cumprir os planos e os propósitos de Deus. Eu gostaria que você não cantasse, só os irmãos aqui do louvor vão cantar. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, mas não abrisse os seus olhos por nada. Feche e deixe ele completamente fechado, cerrado. Enquanto eles estão cantando essa música, eu gostaria que você se colocasse diante de Deus. E se você precisa deixar a primeira túnica, a túnica das várias cores, você vai confessando e diz, Deus, eu preciso abrir mão dessa túnica. Deus, tira essa túnica de mim. O orgulho, a vaidade, a presunção, a soberba, o egoísmo. Se você precisa tirar a túnica da sensualidade, da pornografia, do pensamento ilícito, do pensamento impuro, da fornicação, do adultério, coloque-se diante de Deus e diz, Deus, eu confesso que eu estou usando essa túnica, tira essa túnica de mim. Me ajuda, Senhor. E se você não libera perdão, se você está na masmorra, na prisão, e se vir alguém na sua mente, no seu coração, libere perdão, declare o perdão. Eu quero, meu irmão, minha irmã, que você saia desse recinto nesta noite, livre, liberto, solto, pronto para ir para o trono, se assentar para governar, porque esta é a vontade de Deus para a sua vida. Mas você tem que deixar essas túnicas, você tem que tirar essas túnicas de sobre a sua vida. Vamos ouvir esse cântico, feche os seus olhos e coloque a sua vida diante de Deus. Não
existe um lugar melhor do que os braços do meu Pai. Não há nada melhor do que eu ficar perto do meu Pai. Não existe lugar, não existe um lugar melhor do que os braços do meu Pai. Não há nada melhor do que eu ficar perto do meu Pai. Aonde eu for, eu sei que bem perto de mim Ele está. Para sempre eu sentirei seu amor derramar em mim. Aonde eu for, eu sei, sim, eu sei que bem perto de mim Ele está. Para sempre eu sentirei seu amor derramar em mim. Sim, Pai, nós sabemos que o Senhor nos ama imensamente. Nós não podemos conceber a altura, a largura e a profundidade do seu amor. E nesta noite o Senhor nos trouxe aqui para estarmos adorando ao Senhor, cultuando ao Senhor, mas também para recebermos essa palavra que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminhar. Pai, como ministro do Senhor, o Senhor conhece o meu coração. E o Senhor sabe, Pai, o desejo ardente, profundo do meu coração, de que cada pessoa, cada irmão, cada irmã, deixe essas túnicas, deixe essas capas, deixe o pecado que tão de perto nos rodeia, Pai, para que possamos correr para os seus braços, para o centro da tua vontade, dos teus planos, dos teus propósitos, do teu querer. Pai, se existe alguém que precisa de uma libertação, toca com o seu poder, Senhor. Traga o livramento, Senhor. Oh Deus, é tempo de caminharmos em vitória. Oh Jesus. Pai, que tenhamos tal crescimento, tal desenvoltura, ao ponto de dizermos: eu sou José. Oh Deus, fale conosco, Pai. Sim, Pai, com alegria, com gratidão. Sim, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero falar para as pessoas que estão ouvindo pelo vídeo, pelo filme. Você que tem ouvido essa ministração, abra o seu coração. Deixe o Espírito de Deus tocar a sua vida. Que você seja livre e liberto dessas túnicas, dessas amarras. E que você viva uma vida abundante no Senhor, porque Ele tem essa vida para você. E se você ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, confesse Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E Ele vai estender o braço forte e vai libertar você dessas amarras e dessas túnicas, em nome de Jesus. E que Deus abençoe a sua vida. Aleluia.